Olá, tudo bem? Nós estamos aqui novamente com Conversas com Deus e eu queria hoje trazer uma história bastante conhecida de todas as pessoas, que é lá no livro de Lucas, no capítulo 15, quando Jesus fala a respeito do reino dos céus. E ele fala ali, trazendo a história de um pai que tem seus 2 filhos e que o filho mais moço, ele resolve pedir a parte dele, dos bens dele, da herança dele. Essa história é conhecida como a história do filho pródigo. E eu queria tirar algumas lições dessa história para nós hoje, para a gente refletir e pensar um pouquinho sobre a vida, sobre o nosso comportamento dentro da família. Então, aquela história diz que os 2 moços, um mais jovem e um mais velho. O mais jovem chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai reparte a parte então daquele menino, da herança, e dali pouco tempo ele pega tudo que ele tem e vai embora. E nessa ida a gente percebe que esse moço ele não tem qualquer condição de lidar com os recursos, ele não sabe administrar os recursos, e ele começa então a esbanjar e arruma muitos amigos com bastante grana, e ele começa a esbanjar tudo que era seu, que o pai lhe deu como parte de sua herança. Pouco tempo depois, a terra que ele está também entra num colapso e chega a fome, chega a crise, a miséria, e aquele moço então já não tem mais os amigos, porque os amigos eram amigos comprados e os amigos vão embora e ele procura um trabalho. Ele, me parece, no texto você percebe isso, que ele não tem uma profissão definida e nenhuma profissão que lhe dê algum recurso realmente bom, e ele vai apacentar porcos, cuidar de porcos, porque foi o único lugar que ele achou para poder comer, para poder matar a fome. E eu queria tirar essas lições daqui. A primeira lição para nós hoje é que aquele moço ele não valorizou o maior tesouro que ele tinha, que era a presença do pai, a presença do irmão, a família. Ele valorizou mais o ter do que o ser. E nós vemos isso muito hoje. Muitas pessoas abandonando o ser em detrimento do ter. De vez em quando, ontem mesmo, eu estava conversando com a minha esposa e fazendo uma análise da tristeza que a gente aconselha pessoas, e pessoas que já passaram do tempo de ter filhos e não quiseram ter filhos porque queriam ter uma vida financeira organizada e estruturada primeiro antes de ter o filho. E aqui vai o primeiro conselho para você, se eu posso fazer isso, construa sua vida junto com a sua família. Construa os seus sonhos juntos com sua família. Filho é bênção de Deus, é uma dádiva de Deus. Mas as lições negativas desse moço é que, tendo valorizado mais o ter do que o ser, ele ficou com a parte mais frágil, não é? Da história, porque o dinheiro ele traz uma alegria passageira. Os bens materiais são passageiros, a alegria é passageira. Acabou o dinheiro, acabaram os amigos, acabou a festa. Então veio o grande pesar. A segunda grande lição que eu queria tirar dessa história para nós é que pessoas rasas, eles encontram também um amor raso. Ele tentou comprar os amigos. Pessoas rasas de amor encontram também um amor muito raso. Ele tentou comprar aqueles amigos, não conseguiu, porque o dinheiro acaba e os amigos vão-se embora. Mas a história bonita desse texto que diz sobre o reino dos céus é que aquele moço, quando ele está pastoreando ou cuidando de porcos, ele pensa uma coisa. Ele falou: puxa, nem os empregados do meu pai vivem de uma maneira tão miserável. Eu vou voltar. Eu vou me levantar, eu vou voltar e vou pedir para o meu pai se ele não tem pelo menos um trabalho para mim. E se ele tiver um trabalho para mim, como os funcionários dele, eu já vou ficar bem. Aqui vem essa lição muito interessante. Algumas pessoas só valorizam aquilo que perderam. Enquanto tem pai, enquanto tem mãe, enquanto tem até um bom emprego, costumam abrir a boca para reclamar, para maldizer, para achar que está ruim. Depois que perde, como era bom. Aconteceu isso com este moço. Ele levantou-se e foi para falar com o pai. Mas aqui a parte mais bonita da história é que quando ele volta, então todo maltrapilho, maltratado,
e o pai o avista ao longo, o pai abre os braços e abraça o seu filho, e esse pai aqui, ele tem uma figura divina, figura de Deus, é assim que Deus nos ama. Nós abandonamos, nós saímos para fazer coisa errada, nós desviamos do bem, nós deixamos o nosso coração, nossa cabeça, nosso egoísmo, nossa ânsia por falar mais alto, mas se nós voltarmos, nos arrependermos, Deus sempre vai estar de braços abertos. A história diz que aquele pai recebeu aquele filho com uma alegria tão grande e ele falou: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra você. Você pode me dar pelo menos um trabalho? Aí o pai abraça ele, manda colocar uma roupa nova, umas vestiduras limpas e manda fazer uma festa muito bonita, manda colocar um anel no dedo daquele moço e fica muito feliz dizendo: meu filho que estava perdido foi encontrado. Essa história também nos faz refletir e nos arremete à história da humanidade. Nós precisamos fazer a nossa reflexão interior, parar para pensar e entender que só existe uma maneira de nós recomeçarmos. É nos arrependendo, deixando o orgulho de lado e voltando para a casa do Pai. Vou fazer uma oração por você hoje, pedindo que você tenha essa oportunidade de voltar para a casa do Pai. Amém? Pai querido, eu quero pedir a Tua bênção, Senhor, sobre a vida deste filho e filha que estão hoje me ouvindo. Que a Tua bênção, que a Tua graça os alcance, que o favor do Senhor os traga de volta para os Teus braços. Que o sentimento de arrependimento chegue e que o desejo de restaurar a sua história aconteça hoje mesmo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Tudo de bom para você no dia de hoje, que você tenha um dia fantástico na presença do Senhor.